Já está aparecendo aí para vocês? Está sim, Felipe. Ótimo, vamos lá. Então, primeiro eu quis brincar um pouquinho até com esse... quando a Heloísa me convidou, a gente tinha que formular um título rápido, e por mais que a nossa palestra vai ser bem embasada, vai ser com uma boa referência, mas eu gosto de trazer um pouco de humor para ficar mais fluido, né? Tá todo mundo 7 horas aqui, né? Quem está aqui mais para outra parte do Brasil, 8 horas, né? Cansado depois de um dia inteiro, então é bom a gente trazer com um pouco mais de leveza essas informações. Então, eu brinquei com um título aqui chamando de Os 7 Pecados Capitais da Avaliação de Composição Corporal. Tá? Infelizmente, são erros muito comuns, cometidos constantemente, e eu vou até explicar um pouco de onde surgiram esses erros, porque eu me deparei com eles quando eu fui estudar um pouco mais sobre esse assunto. Não sabia que era dessa forma, como eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Primeiro aqui me apresentando, a professora Kelly já falou um pouco do meu currículo. Eu me formei na Universidade Estadual do Ceará, meu mestrado foi nessa instituição também. Acabei fazendo aqui algumas pós-graduações, como a de Nutrição Clínica Esportiva, Nutrição Clínica Funcional na VP, e minha primeira formação pós-graduação foi um MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então, trago um pouquinho dessa questão de administração também. Eu tenho certificação nível 2 pela ISAC, né? É a Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria. Eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso para vocês. E aqui a instituição que eu ensino, a Universidade de Fortaleza, e a instituição onde eu também as instituições que eu sou professor de especialização. E a gente começa relembrando que a antropometria e a composição corporal, elas são ferramentas do dia a dia do nutricionista, do estudante de nutrição, né? Você, em diversas disciplinas, usa esse conhecimento, usa essas técnicas, em diversos contextos profissionais também, seja no consultório particular, seja no ambulatório, seja no hospital, né? Então, realmente, esse conhecimento e essa técnica são técnicas que têm que ser do domínio do nutricionista, né? Ele tem que entender muito bem, ele tem que dominar a execução muito bem. E até porque ele é um dos pontos que a gente utiliza para formular o nosso diagnóstico em nutrição, né? O nosso diagnóstico nutricional conclusivo, né? E ele, às vezes, é mal aplicado, né? Lógico, em alguns contextos, ele vai ter um peso maior, né? A gente vai se apoiar muito mais nos dados que a gente levanta com a antropometria e com a composição corporal. Em outros momentos, ele não vai ser tão relevante assim, né? A gente vai fechar o nosso diagnóstico muito mais baseado na anamnese, na história relacionada à alimentação, nos sinais e sintomas, mas nós precisamos dominar muito bem todas essas ferramentas. E até, voltando aqui, até para a gente esclarecer uma dúvida que é muito comum. Hoje em dia, muitas pessoas se interessam pela abordagem da nutrição comportamental, né? Talvez aqui, vocês que estejam assistindo, tem alunos profissionais que estudem essa abordagem, que utilizem essa abordagem, né? E algumas pessoas têm a ideia errada que em um atendimento com abordagem predominantemente comportamental, você não faz composição corporal e você não pesa. Isso é uma inverdade, né? O que a nutrição comportamental traz é que este tipo de avaliação, a depender do indivíduo, ela pode ser dispensada. Então, alguns pacientes que o fato de ter executado a antropometria, a composição corporal, podem gerar mais desconforto do que ser um dado clínico bom para você parametrizar a sua abordagem, ele vai dispensar. Mas não significa que todas as vezes que se atende
Utilizando a técnica comportamental, você não vai pesar, isso é uma inverdade, tá? Então, eu gosto sempre de deixar claro esses pontos. E tudo tem um início, né? Eu gosto de mostrar o porquê das coisas, de onde vêm as coisas. E até porque, às vezes, muitas vezes o aluno vê a gente falando tanta coisa, né? Dominando algum assunto e se assusta com isso. Mas tudo tem um começo, né? Essa aqui é uma foto minha no meu primeiro consultório. Vocês veem aí que eu ainda estou com cabelo grande, nem usava barba, né? E o que é que eu me deparei? Quando eu comecei a atender, eu tive pouquíssimas oportunidades de treinar as medidas antropométricas, de ser orientado e ter oficinas de interpretação, de avaliação. Então, quando eu comecei a atender, eu era muito inseguro, eu não sabia como fazer essas medidas, né? Eu tinha que avaliar, fazer circunferências, dobras, mas eu não me sentia inseguro. Será que eu pego mais aqui, mais para lá, na dobra, e aí, esse resultado, como é que eu interpreto, né? Então, eu tinha muita essa insegurança. Como é que eu faço essas medidas? Será que eu estou fazendo correto? Né? Como é que eu interpreto esse resultado? Porque a gente, muitas vezes, é treinado a classificar. Eu pego aquele valor, comparo com uma tabela normativa, né? E aí a gente classifica. É adequado, é acima da média, é abaixo da média. Mas o que a gente precisa, principalmente numa prática clínica, é interpretar, é entender o que é que aquela classificação, o que é que aquele dado nos informa sobre o paciente. E muitas vezes, quando eu estava acompanhando o paciente, eu me deparava com certas variações dos resultados que eu não sabia explicar. Não sabia explicar. Como é que uma pessoa, por exemplo, emagrece, perde peso e a dobra cutânea aumenta? Sabia explicar. Isso acontece. Né? Como é que a pessoa reduz o somatório de dobras e o percentual de gordura aumenta? Isso acontece. Né? Então, eu ficava inseguro para explicar para o paciente por que estava acontecendo tudo aquilo. E eu fui procurar nos livros, né? Peguei alguns livros de antropometria, peguei vários livros de avaliação nutricional e me deparei com essa realidade aqui. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. Mas, por exemplo, eu queria ver como é que era que eu deveria fazer a dobra axilar. Como é que deveria fazer a dobra ilíaca ou suprilíaca, abdominal. Então, cada livro descrevia de uma forma diferente. E aí, qual deles está certo? Qual está errado? Como é que eu vou fazer, então? Né? Muitas vezes, as fotos que tinham no livro não ajudavam muito a gente a entender aquela descrição. E eles só diziam como é que a gente calculava a composição corporal, mas eles não explicavam sobre essa composição, o que é que ela fazia parte, como interpretar e como a variação. Então, quando eu fui tentar tirar a dúvida com os livros, a minha vontade era de gritar, né? Porque eu estava com mais dúvida do que quando eu comecei. E eu tenho uma coisa, né? Nem todo mundo sabe, mas eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se eu não compreender o processo, por que eu tenho que fazer isso, como é que é o começo, meio e fim, eu fico extremamente desconfortável para fazer aquilo. Então, eu continuava nos meus atendimentos, mas extremamente desconfortável com isso, com as medidas, como é que eu interpretava, né? E fui procurar outras soluções. E aí eu me deparei com uma Isaac, né? Ou algumas pessoas chamam de forma aportuguesada, Isaac, que é uma sociedade internacional. Ela tem por missão padronizar as técnicas antropométricas, ensinar e difundir no mundo inteiro como utilizar essas técnicas antropométricas com qualidade, com precisão, com exatidão. Essa é a missão da Isaac. Né? E ela é uma sociedade internacional, ela tem membros em todo o mundo. Né? Hoje, se não me engano, a sua presidência fica na Austrália, mas ela tem membros, e membros que fazem parte do board dela, de vários países, inclusive um brasileiro.
né, de Santa Catarina, né, para vocês verem essa multiplicidade de profissionais envolvidos. E aí eu fui começando a ter contato com literaturas de melhor qualidade, né? Aqui são alguns dos livros que eu me baseei para montar essa aula, e todos eles são escritos por profissionais com formação Isaac, com certificações Isaac. O Antropométrica é um livro muito conhecido, ele já foi o livro-texto da Isaac, e tem uma descrição, foi o livro que eu vi com melhores descrições de técnicas antropométricas, de erro, de composição corporal, de vieses em análises, né, e me fez entender muita coisa. Esse daqui, de capa vermelha e azul, é do professor André Lopes. Ele é Isaac com certificação nível 3, né, uma certificação acima da minha. Ele escreveu esse livro, Antropometria aplicada à saúde e ao desempenho esportivo. E esse terceiro livro que vocês veem aqui, com detalhezinho em amarelo, é do Edio Petroski, é um profissional de educação física extremamente conhecido no Brasil e no mundo, com pesquisas em antropometria. E antes que você pergunte, não sei se vocês já tiveram contato com as equações de composição corporal. Sim, esse Petroski aqui é o autor daquela fórmula de Petroski para brasileiros, tá? E por último aqui é o manual internacional, né? A Isaac, a partir de certa data, começou a fazer o manual de técnica, né? Como é que você deve ser o passo a passo para executar uma medida. Então ele padronizou tudo e protocolou nesse manual, tá? Então é um protocolo internacional que todos os antropometristas Isaac seguem, né? Eles fazem exatamente como está no manual. E eu preciso esclarecer para vocês de onde nascem esses erros, né? Eles não surgem do nada. Então, quando a gente faz uma avaliação de composição corporal, os erros podem vir desses 4 contextos, né? O primeiro contexto, e que, por exemplo, eu não lembro de ter escutado na minha graduação. Se vocês já escutaram, estão de parabéns os professores de vocês, porque eu demorei muito para entender essa variação. Nós somos sistemas biológicos, nós estamos avaliando pessoas, então as pessoas não são iguais. Uma forma simples de você lembrar, tem gente que quando você puxa a pele do braço para formar a dobra, a pele destaca fácil, forma uma camada fina, a pele tem uma flexibilidade maior, o tecido adiposo subcutâneo tem uma flexibilidade maior. E não tem gente que tem, pelo menos aqui no Nordeste, a gente chama assim, não sei se no estado de vocês tem uma outra expressão, mas a gente diz que a pessoa tem a gordura socada, né? Não é aquela pessoa que quando você puxa a pele para fazer a dobra cutânea, você sente que a gordura, que a adiposidade subcutânea, ela é mais espessa, ela é mais firme. E, às vezes, essas duas pessoas têm composição corporal similares. Então, a gente vê aí já um princípio simples, um exemplo simples de variação biológica, né? Então, as pessoas são diferentes. Existem variações promovidas pela técnica, né? Então, se você faz uma bioimpedância, você tem que saber exatamente como fazer o teste, qual é a preparação prévia. O indivíduo tem que executar essa preparação. Quando você for posicionar eletrodos ou posicionar o indivíduo no equipamento, ele tem que seguir uma posição adequada, porque se você errar em algum desses pontos, o resultado passa a ser não fiel, né? Então, é uma variação de técnica. Se você vai fazer antropometria, a forma que você pinça a dobra, o local que você pinça a dobra, isso gera uma variação, né? Outra variação, outro erro pode advir da calibração do instrumento, por isso que nossos equipamentos de medição, seja uma bioimpedância, seja um adipômetro, uma fita métrica, né? Fita métrica tem validade, a gente precisa dispensar, a gente precisa trocar. O adipômetro precisa ser constantemente calibrado, pelo menos uma vez ao ano. Se você usa de forma excessiva, 2 vezes ao ano.
A bioimpedância precisa sofrer manutenção, porque se faltar essa questão do equipamento, você vai cair num erro. E de anotação ou digitação, tá? Então, aqui a gente traz um exemplo, né, de erros possíveis que podem acontecer. Esse A é o antropometrista ou avaliador ideal. Ele tanto é exato, o que é que significa ser exato? A sua medida corresponder à realidade. E ele é preciso. O que é que significa isso? Todas as vezes que eu atirei, ou seja, todas as vezes que eu medi, eu tive variações muito pequenas. A gente está falando de um sistema biológico, então a variação existe. Se você fizer 2 glicemias capilares com a diferença de 2 minutos entre elas, ela vai dar diferente, né? Não é problema do equipamento, é variação aceitável do teste, né? Mas algumas pessoas, elas, ou por aprenderem a técnica errada, né, ou ter vício de medida, elas são muito precisas, que é o caso aqui da figura B, ou seja, toda vez que eu meço, eu tenho uma variação bem pequena daquela medida, mas ela não corresponde à realidade. Então, a gente precisa de correções de técnica. Existe o C, né, que ele é exato. Ou seja, você vê que as medidas, os tiros, se aproximam da realidade, né, mas ele é pouco preciso, a variação das medidas são muito grandes. E o pior cenário é o D, né, que você nem é exato e nem é preciso. Infelizmente, isso acontece muito. Eu acompanho um estágio supervisionado, que é em clínica, em hospital, no final da faculdade. Eu dou aula de antropometria para pós-graduados, então, esse contexto D aqui não é tão incomum, infelizmente, tá? Então, cabe a nós treinar e procurar para não ficar desse jeito. E esse aqui é um nível aceitável, não sei se vocês sabiam disso, mas esse aqui é um nível aceitável de erro numa avaliação, principalmente antropométrica, né? Então, a gente tem a avaliação interavaliadores, ou seja, se 2 pessoas me avaliarem, as medidas devem variar no máximo, se for dobra, em 12,5%, e se for peso, estatura, circunferência, em 2,5%. Como assim variar? O ideal é que eu faça a medida mais de uma vez, né? Eu faça em duplicata, pelo menos. E aí, entre essas 2 medidas, elas não podem variar mais do que isso. Se for intra-avaliador, ou seja, entre a minha primeira e a segunda medida, dobras tem que ser 10%, e peso, estatura e circunferências, 2%. E quando você desenvolve um pouco mais de domínio, mas ainda é iniciante, essa régua baixa para 7,5 e 1,5. Já antropometristas, avaliadores experientes, tá, a régua sobe um pouco, né? Interavaliador vai para 10% para dobra, outras 2%. Intraavaliador, o próprio avaliador e a variação entre suas medidas cai para 7,5 e 1,5, e com um pouco mais de treino, ela deve cair para 5 e 1%. Isso é possível, gente. É treino e técnica. Então, fazendo essa introdução, né, para que vocês se localizem o porquê de tudo isso, vamos começar a conversar sobre esses 7 pecados capitais, e a gente vai discutir um pouco como é que a gente pode evitar cada um deles. Um primeiro grande erro, não padronizar, certo? Eu vejo pessoas, até na pós-graduação, quando vão começar a medir uma pessoa, não tem padronização. Primeiro faz tricipital, depois faz abdominal, depois bicipital, né, e fica aquela confusão. Vai para frente, vai para trás do avaliado, então você tem que padronizar. Você tem que medir sempre no mesmo lugar, você tem que medir sempre na mesma ordem, usando a mesma técnica. Se eu medir a dobra num certo local, nas outras avaliações de monitoramento, eu preciso medir no mesmo local. Se eu usei a equação
uma equação, eu preciso usar a mesma equação nas outras avaliações, certo? Então, eu preciso padronizar a minha execução de avaliação, seja antropométrica, seja por bioimpedância. O segundo, e eu vejo isso ser repetido constantemente, é não marcar as referências, os pontos de referências e os locais de dobra, de medição, né? Então, assim, vocês podem me falar até levantar uma meia-culpa. Vocês estão vendo aqui que essa subescapular está bem delimitada, está bem marcada, e a gente vê alguns professores comentando, e isso não é demérito deles, isso é um vício repassado de geração em geração na nutrição, que, por exemplo, a subescapular, você mede 2 dedos abaixo do ângulo inferior da escápula. Se você for para a literatura internacional, nunca houve essa descrição. A descrição é 2 centímetros abaixo, né? Então, a depender da espessura da largura do seu dedo, você vai medir em um local diferente, tá? Então, você precisa marcar os pontos de referência. Normalmente são pontos ósseos, como acrômio, olecrano, cabeça do rádio, ponto inferior da escápula, ilíaco, né? Você precisa marcar e você precisa delimitar o local da dobra, tá? Só assim você consegue ter a certeza de medir constantemente no mesmo local, tá? Por exemplo, a Isaac, ela tem 4 níveis de expertise, né? Você começa fazendo o curso e certificando como nível 1, você avança para o nível 2, você avança para o nível 3 e pode chegar até o nível 4. Então, o nível 4 é uma pessoa que tem extrema experiência em antropometria, em medidas antropométricas, e mesmo esse indivíduo não é dispensado de marcar, para vocês terem ideia. Então, eu brinco que é a arrogância antropométrica. Tem muito nutricionista no mercado que diz, eu tenho muita experiência, eu vou só no olhômetro. Se a gente fizer aquele acompanhamento de nível de erro, vocês vão ver que o percentual de erro deles é alto, tá? Então, não dá para a gente se confiar no olhômetro. E para mostrar para vocês que realmente isso tem uma importância, existe essa publicação aqui que já é de 2002, é da Patria Hilme e do Michael Marfell Jones, eles são membros Isaac, e o que é que eles estudaram? Vocês estão vendo aqui uma demarcação de subescapular e uma demarcação de tricipital. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram medidas com distâncias de apenas 1 centímetro, para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. E viram se essa modificação de 1 centímetro, ela gerou alguma diferença estatística de medidas. E, pasmem, gerou. Então, realmente, a localização acurada é de extrema importância. É um erro você não marcar esses pontos de referência, né? E você vai usar uma tecnologia muito avançada, né? Só uma caneta dermatográfica, que é extremamente barata, ou você pode usar até essas canetas de quadro negro, que elas saem muito fácil da pele, com aqueles baby wipes, né? Aqueles lenços umedecidos, ou com algodão com um pouco de álcool, sai muito fácil. Tá? O terceiro erro pensar apenas em percentual de massa gorda e massa magra. É muito comum os nutricionistas, eles tomarem decisões, eles avaliarem os indivíduos apenas com esse conceito da massa gorda e a massa magra, né? E eles, às vezes, recebem umas rasteiras quando eles fazem esses tipos de avaliações, tá? Aqui eu trouxe um exemplo que é real, da vida real. Então, aqui, a gente tem um indivíduo na primeira consulta, que na primeira avaliação, ele tinha uma massa gorda de 25% e uma massa magra de 75%. Na segunda avaliação, ele apresentou massa gorda 20% e massa magra 80%.
O que é que vocês acham que aconteceu com essa pessoa? Vocês podem até ir registrar no chat. Acredito que quase todo mundo vai dizer, poxa, que maravilha, essa pessoa hipertrofiou, né? E muitas pessoas falam com seus pacientes assim, defendendo essas variações de percentual de gordura, né? E até a gente só fala do percentual de gordura, né? Só fala do percentual de gordura. E se eu disser que essa aqui é a verdade, ó? Na primeira consulta, vocês viram que os percentuais não alteraram. Mas essa pessoa, na primeira consulta, ela tinha 20 quilos de massa gorda e tinha 60 quilos de massa magra, né? E essa pessoa foi submetida a uma dieta hipocalórica, ela queria fazer exercício, mas acabou não fazendo. Então, a gente não trabalha com milagre. Toda dieta hipocalórica, todo processo de emagrecimento com dieta hipocalórica, sem o exercício físico, vai gerar redução de massa magra. Não existe. Não tem como provar o contrário. Então, essa pessoa ela não hipertrofiou, como você pode pensar, se avaliar só o percentual de gordura. Essa pessoa perdeu gordura? Perdeu, emagreceu. Tá? Mas essa pessoa também perdeu massa magra, ela não hipertrofiou. Tá? Mas como os percentuais sempre são relativos a um peso total, quando a gente avalia só a massa relativa, o percentual, ela pode nos enganar muitas vezes. Então, avaliem em relação à massa absoluta, ou seja, o peso, né? Para vocês poderem explicar para o paciente de vocês. Olha, esse percentual de gordura, esse percentual de massa magra que aumentou, mas vocês não ganharam massa muscular, não. Olha aqui, ó. Você perdeu. Então, por isso, a gente vai agora intervir dessa forma. Tá? Então, não sejam cegos com os percentuais de gordura e massa magra. Um quarto pecado muito cometido é você não conhecer a composição dessas massas corporais. Se essa divisão entre massas é a minha ferramenta de classificação, de acompanhamento, de monitoramento, eu tenho que entender o que é que influencia elas, certo? Então, eu tenho que trazer algumas verdades, me desculpem, né? Eu também já fui apresentado essas verdades aqui e me chamaram bastante atenção. Quando a gente está falando de composição corporal, a gente está falando de fracionamento do peso total, fracionamento corporal. E esse fracionamento, muitas vezes, ele é teórico, ele é conceitual. E quando a gente está fazendo esse fracionamento em que a gente chama de dois componentes, massa magra e massa gorda, o que a gente está usando, nesse caso, é um conceito químico. Né? A maioria das pessoas não lembra, não entende que massa gorda é o total de lipídios do corpo, extraído por álcool éter. Tá? Foi assim que foi delimitado, com estudos de cadáveres. E, lógico, a gente assume a verdade que a maior quantidade desses lipídios vão estar na gordura subcutânea. Mas quando eu estou falando de massa gorda, eu estou falando de lipídio que está dentro do meu músculo, do lipídio que está nos meus órgãos internos, do lipídio que está no meu cérebro, tá? Então, massa gorda é um conceito químico, não é tecidual, ou seja, não é um conceito anatômico, tá? Por isso que, às vezes, pode cair em algumas controvérsias e alguns vieses de avaliação. Outro ponto que as pessoas esquecem muito é que massa magra não é músculo. Se massa gorda é todo o lipídio extraído, tudo que sobrou é massa magra. Ou seja, tem órgãos, tem osso, tem pele, tem músculo, tá? Ele é composto por todas essas coisas. E outro ponto, eu não sei se vocês já tiveram essa aula, já pararam para pensar,
As equações de composição corporal, elas geram um valor de densidade e depois a gente transforma essa densidade em percentual de gordura, né? Esse princípio também é utilizado na pesagem hidrostática, naquele body pod, né, que é aquela cápsula que faz a composição corporal. Ele faz esse cálculo, essa estimativa, baseada na nossa densidade da massa gorda e massa magra. Só que quando a gente faz o cálculo, a gente assume que a massa gorda tem um valor fixo de aproximadamente 0,9, e a gente assume que a massa magra tem um valor fixo de 1,1 de densidade. Só que isso não é uma verdade. Eles não são fixos, a gente tem variação biológica, a gente varia muito de uma pessoa para outra. E a gente tem que entender os fatores que podem influenciar a massa magra, como hidratação, creatina, glicogênio, tudo isso influencia o nosso quantitativo de massa magra. Então, eu brinco aqui que é muito comum a síndrome do retorno do primeiro atendimento. Que diabo é isso? Chega aquela pessoa para você que está treinando, está fazendo crossfit, está fazendo musculação, e ela quer melhorar, aumentar a massa magra dela. Todo mundo quer, né? Hipertrofiar e definir, né? O combo geral que a gente encontra nos consultórios. E essa pessoa tem um padrão alimentar inadequado, essa pessoa bebe pouca água, essa pessoa não toma suplemento de forma adequada, às vezes não toma nenhum, só toma whey, né? E você faz um primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento, a pessoa não estava ingerindo a quantidade calórica ou de carboidrato adequada para a intensidade do treino dela. E aí, o que é que acontece? Quando ele volta no retorno, você ajustou a hidratação dele, você adequou caloria para o nível bom para ele ter um rendimento interessante no treino, você ajustou o sono dele, você melhorou a dieta, então fez com que ele retesse menos água no tecido subcutâneo, você suplementou com creatina, né? Então, ó, você melhorou o glicogênio dele, você melhorou a hidratação do músculo, você melhorou a creatina quando entra na musculatura, ela carreia a água, e aí quando você faz a segunda avaliação, olha só, você ganhou 1,5 kg de massa magra. Isso é irreal, isso não existe, né? O que aconteceu é que você mudou essa hidratação, né? E a gente tem que lembrar que massa magra não é músculo, tá? Às vezes a gente justifica que ele teve uma mega hipertrofia e às vezes isso não é verdade. Você simplesmente melhorou essa hidratação, esse conteúdo de glicogênio muscular do músculo, né? O quinto pecado é não conhecer as equações de composição corporal. Aí você pode me dizer assim, mas Felipe, quando eu atendo, eu uso o meu sistema de atendimento e ele já tem as equações. Ou então, não, professor, eu tenho uma planilha que eu jogo as medidas e ele já faz todos os cálculos. Não precisa eu conhecer as equações. Beleza, eu vou mostrar aqui para vocês como precisa. Primeiro, vocês estão usando qual equação? Jackson Pollock, Durning, Petrosky, Faulkner, Guedes, Toland, Weltman, Wickness, Slaughter, Sloan, Círio, Brose, qual? Qual delas? E corrigindo, né? Isso é um erro, é um vício de linguagem muito grande na nutrição. Isso aqui não são protocolos são de medida, isso aqui são equações de estimativa, tá? Então não chamem, não digam que você está avaliando pelo protocolo de Jackson Pollock, você está estimando pela equação preditiva de Jackson Pollock. Então, por exemplo, você tem que se perguntar isso aqui, essa equação que eu vou usar, ela é validada para a população brasileira? Porque tem a equação que não é. Por exemplo, essa equação de Durning, ela é muito utilizada em algumas disciplinas, inclusive lá na Unifor. Por quê? Porque ela utiliza 4 dobras, né? Essa equação utiliza 4 dobras de fácil acesso, bicipital, tricipital, subescapular e ilíaca, né? Não usa dobra de perna. Então, o acesso no atendimento é fácil, mas essa equação não conseguiu ser validada para a população brasileira, ou seja, ela dá resultados
que são inverídicos para essa população. Por exemplo, se eu tenho obesos, a gente tem uma limitação com equações para obesos, tá? A gente tem uma limitação de medida de dobra, de anatomia de dobra. Então, a gente pode usar a equação de Weltman, que é validada para obeso, que usa circunferência como parâmetro de apoio, tá? Então, você tem que entender com que população foi avaliada, né? Se ela foi validada para a população brasileira, se a idade que ela foi desenvolvida é igual à idade da pessoa que eu estou avaliando, certo? E às vezes, por exemplo, nunca existiu uma equação de Faulkner, essa dita equação de Faulkner, ela foi muito utilizada no Brasil durante um tempo, porque ela não precisava calcular densidade corporal, ela ia das dobras, porque toda equação ela faz da medida de dobra, ela gera um resultado de densidade corporal, e o valor de densidade corporal a gente transforma em percentual de gordura. A de Faulkner, ela já ia do valor da dobra direto para o percentual de gordura, mas ela é uma equação que não existe, ela nunca foi publicada, isso aqui foi um erro, tá? E, por exemplo, respondendo essa última pergunta aqui, hoje em dia as pessoas estão fazendo muito pesquisa, por exemplo, com praticantes de crossfit, né? Pessoas com massa muscular desenvolvida, com perfil mais parecido com o atlético do que com a população geral. Então, para eles, talvez a melhor fórmula seja a de Thorland, porque ela foi desenvolvida a partir de atletas. Então, mesmo ela não sendo validada para a população brasileira, ela é muito adequada para a avaliação de atletas, né? Então, por isso, você tem que conhecer as equações, sim, quais as dobras que usam, com que população foi feita e qual idade tinha a amostra que ela foi trabalhada. E porque resultados inesperados podem acontecer, tá? Eu já avaliei uma pessoa que o percentual de gordura deu negativo, isso não existe, isso é falha do método, né? Eu acho que todo mundo aqui já fez algum exame de sangue que o médico olhou e disse, não, isso aqui está errado. Repita. E repetiu, deu um valor normal, né? Então, esses resultados inesperados podem acontecer. Então, esse pesquisador aqui, Adams, em 82, ele já viu que, quando ele tentava estimar a composição corporal de atletas negros, esse percentual de gordura dava negativo, e ele viu que acontecia com pessoas, mais uma vez, variação biológica, né? Nós não somos iguais, nossas densidades não são iguais. Então, eram indivíduos que tinham uma densidade mineral óssea muito elevada, tinha uma massa muscular muito elevada e uma gordura corporal muito baixa, né? Então, olha os resultados que ele teve. Você vê que, quando você estimava o percentual de gordura, com a equação de Siri, ele variava de 0 a menos 12, mas você vê aqui que tem atletas, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas, por exemplo, ó, tem esse atleta com menos 2% de gordura, que o somatório de dobras dá 87, e uma outra pessoa com somatório 88 está menos 12. Então, isso acontece. Você tem que saber explicar durante um atendimento e entender como você se sair de um problema desse, né? Você vai procurar uma equação mais adequada para essa pessoa. Provavelmente você usou uma equação que não era interessante para esse perfil corporal, ou então algumas pessoas vão ser assim por causa dessas variações de densidade. Então, você pode usar outras técnicas que eu vou dizer já já. Aqui, por exemplo, eu trouxe a equação do Petroski, do Ed Petroski, que é uma coisa interessante. Outro ponto que eu esqueci de comentar. Essas equações são criadas para descrever, para caracterizar, ou seja, descrever um momento específico apenas. Só que na nossa prática clínica, a gente utiliza para acompanhar variação. Essas estimativas não foram desenvolvidas para comparar variações, tá? Por isso que elas acabam incorrendo em erros também. Um erro muito comum, que eu me deparei no consultório, e depois eu fui entender por que acontecia,
A equação de Petrovsky é uma equação muito boa para mulheres brasileiras, mas quando eu atendia uma mulher que estava num processo de redução de gordura, estava fazendo treino de hipertrofia, quando eu ia avaliar na segunda vez, eu via que o somatório de dobras tinha reduzido muito, mas o percentual de gordura não reduzia. Reduzia muito pouco, não condizia com o que eu estava vendo no somatório, e nem condizia com o que eu estava vendo visualmente. Né? Até interessante, os alunos se assustam quando eu dou aula de antropometria, né? A gente tão habituado a avaliar, então quando eles começam a medir uns aos outros e depois colocar nas cálculos de estimativa, eu já comento, você vai ter em torno de 15%, você vai ter 18%, você vai ter 20%, e eles se assustam porque o resultado se aproxima. Né? Então a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade visual também. Então vejam aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que na equação de Petrovsky, ele utiliza a massa corporal feminina. E esse é um fator, um menuzinho aqui na frente, do MC, né? Menos constante MC. Então, significa que é um valor que diminui a densidade corporal, ou seja, isso está relacionado com maior quantidade de gordura. Só que nesse caso específico, o aumento da massa corporal, ou a manutenção da massa corporal, foi provocada por aumento de massa muscular. Mas a equação não é sensível a isso. Então, para essas pessoas, era mais interessante eu usar alguma equação que não utilizasse a massa corporal como variável preditiva. Ou então, avaliasse com outras técnicas. Né? As pessoas ficam loucas com o percentual de gordura, com o body fat, né? Mas, cara, todas essas avaliações têm um nível de erro. Mas por que não usar só as dobras? Alguém tem dúvida se o somatório de dobras diminuiu? A pessoa perdeu gordura? Não tem como ter dúvida, tá? Então, eu acompanho muito, eu uso o somatório de dobras como um parâmetro de decisão dos meus pacientes. Tá? E você pode até perguntar assim, mas, poxa, professor, como é que eu vou classificar, tá certo, eu vou abrir mão do percentual, mas como é que eu vou dizer se essa pessoa tem uma quantidade excessiva, mediana, baixa de adiposidade? A gente tem duas saídas, certo? Uma é o estudo do Francis Holloway, ele é Isaac nível 4, ele é um argentino, e ele descreveu aqui a normalidade do somatório de dobras. Ele usou tricipital, subescapular, supraespinal, abdominal, coxa e panturrilha. E esse somatório de dobras, ele fez pontos de corte, né? Para normal, baixo, muito elevado, homens e mulheres. Qual é a limitação? A população é argentina e a população tem só 20 a 30 anos. Né? Então, por isso, a gente pode usar como referência, mas com um certo cuidado. Mas a gente tem esse estudo brasileiro, que é o de Costa, né? Acho que é o estudo de Niterói, agora me fugiu, mas depois eu lembro, né? Que ele criou percentis do somatório dessas dobras, né, tricipital, subescapular, ilíaca, abdominal, coxa medial, para homens e mulheres de 20 a 69 anos, por idade. Então, eu posso classificar pelos percentis, né, se ele está entre o 25 e o 75, ele está dentro do padrão de normalidade, se está entre 75 e 90, está acima da média, se está acima de 95, está acima da média, né, então eu posso usar como classificação. Mas eu não posso classificar cegamente esses dados. Né? Eu vejo, muitas vezes, os alunos classificando e, ao final, eles não conseguem fechar um diagnóstico. Sim, e aí? Só porque esse paciente deu uma dobra cutânea, uma dobra tricipital acima do percentil 50, né? Ou porque essa pessoa deu um percentual de gordura alto, significa que realmente ele tem que perder gordura, não dá para a gente classificar cegamente. A gente precisa fazer um compilado desses dados para poder entender a situação desse paciente. Classificar é só uma parte.
mas eu tenho que agora ver todas essas classificações, esses dados juntos, dentro do contexto clínico do paciente, para poder gerar uma interpretação dele. E é o nosso sétimo pecado. Não conseguir ligar os pontos para fazer essas decisões clínicas. Por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito no consultório, né? Isso acontece muito com pacientes do sexo feminino. Elas chegam e elas percebem que tem um certo excesso de adiposidade e elas querem reduzir o percentual de gordura, elas querem definir. E aí, quando eu avalio, tem algumas técnicas simples, por exemplo, tem duas equações simples que você consegue estimar bem facinho a quantidade de o peso ósseo e o peso muscular. Só de músculo mesmo. E existem proporções com esses mesmos pontos de corte, o que é muito baixo, o que é baixo, o que é médio, o que é alto e o que é muito alto. Então, quando eu me deparo com isso, eu vou atrás de outras informações para poder tomar as minhas decisões com maiores certezas e ligar todos esses pontos. Então, eu mostro muito para as minhas pacientes, olha, se eu for fazer você só perder gordura, você vai ficar flácida, você não vai ter o efeito estético que você quer. Porque olha aqui como você tem uma quantidade de musculatura baixa. Então, eu preciso fazer com que essa musculatura se desenvolva para depois conseguir esse efeito que você quer. Porque senão eu vou submeter você a uma dieta extremamente hipocalórica, você vai perder pouca gordura, você vai continuar flácido e você não vai ter o efeito desejado que você quer. Então, a gente precisa mostrar com firmeza e com segurança essas decisões para o paciente. Né? Então, a gente tem que aprender a ligar os pontos e não ficar só em massa magra, massa gorda. Tá? Então, essas são as minhas mensagens que eu queria que vocês levassem para casa. A composição corporal é uma ferramenta extremamente frequente do profissional nutricionista. Tá? E lê do engano quem acha que o profissional do ambiente hospitalar não avalia composição corporal, massa magra e massa gorda. Isso pode ser avaliado de várias formas. Então, se eu faço uma classificação de uma dobra cutânea tricipital, frente ao percentil de frisancho, eu estou avaliando componente adiposo, massa gorda, indiretamente. Se eu estou avaliando também no percentil de frisancho a área muscular do braço, a circunferência muscular do braço, eu estou avaliando massa magra. Tá? Se eu estou fazendo um exame físico com enfoque nutricional, e eu estou avaliando sinais de deficiência de massa gorda e massa magra, eu também estou avaliando composição corporal. Tá? Então, ela é uma ferramenta extremamente frequente, então a gente tem que ter domínio dela, a gente tem que se aprofundar nela, porque ela é uma ferramenta barata, prática e eficiente. Infelizmente, tá? Não me culpem, não me julguem, mas muitos livros de avaliação nutricional, eles apresentam muitos erros de tradução, muitos erros de descrição, ou até mesmo de foto, nos capítulos de técnica antropométrica. Tá? Um grande exemplo, às vezes a descrição de uma dobra está correta. A foto, muitas vezes, não é feita pelo autor do capítulo, é feita pelo editor do livro, pela empresa que edita o livro, e aí faz uma foto que não é adequada. Às vezes acontecem erros de tradução. Por exemplo, foi muito engraçado quando eu discuti isso na minha universidade. Eu acho que todo mundo sabe fazer a altura do joelho, todo mundo faz constantemente a altura do joelho, principalmente quando está no hospital. Mas se eu disser para vocês que a referência da altura do joelho nunca foi o joelho, sim a coxa, né? É assim que consta no artigo de Schunlea. Mas muitos livros trazem dizendo que é da base plantar até a... Então, a gente tem esses erros de tradução mesmo. Então, você precisa entender bem essa ferramenta. Você só vai conseguir fazer isso com estudo e com treino. Não adianta você só ler, não adianta você só assistir às aulas, você tem que
treinar para reduzir o seu erro sistemático. E essa ferramenta, como todas as outras ferramentas, ela não é isenta de erros. Tá? Toda estimativa, toda ferramenta de análise, ela é passível de erro e ela tem um nível de erro aceitável. E existem as pessoas que fogem do padrão. Então, por isso, você tem que analisar esses resultados dentro de um contexto clínico do paciente. Tá? Então, eu quero também dar um presente para vocês, certo? Esse livro aqui é um livro que ele é um dos melhores livros que eu já achei sobre antropometria e composição corporal. Eu vou dar de presente para vocês. Eu tenho ele em PDF. É um livro muito completo, apesar de não ser um livro novo, né? Ele tem aí pelo menos uns 10 anos, mas ele é extremamente atual e completo. E eu vou dar de presente para vocês. Então, me sigam lá no meu perfil do Instagram. Eu fiz uma postagem com a capa da nossa aula, né? Então, comenta lá na postagem o que é que você achou dessa aula, o que é que essa aula contribuiu para você não cometer esses erros, ou como mudou a sua visão sobre composição corporal. E aí, me envia seu e-mail por direct. Que aí, a partir do dia 11, né, desse final de semana, eu vou estar remetendo esse livro para vocês, certo? E se vocês gostaram, se vocês tiverem interesse, também no meu perfil do Instagram tem um link para um curso que eu vou ministrar só sobre interpretação e avaliação da composição corporal. E a gente vai se focar bem em prática, né, diante de consultório, e a gente vai se focar também nas duas técnicas mais utilizadas, a BIA e as dobras cutâneas, né, a antropometria. E meu muito obrigado a presença de vocês aqui, a esse horário, né, esses 50 minutos eu tagarelando sem falar, né, e queria agradecer muito vocês. Muito obrigada, Felipe, foi muito boa a sua palestra, muito esclarecedora. Aí a gente vai abrir agora para as perguntinhas, se vocês quiserem, tanto pelo chat ou por perguntar mesmo, fiquem à vontade. Felipe, eu vou repassar, então, algumas perguntas que até eles foram fazendo no decorrer aqui. Ótimo, pode passar, não tem problema não. Então, eles perguntaram qual que seria o melhor adipômetro, o digital ou o analógico? Assim, não há diferença de precisão, tá? Eu tenho preferência por alguns modelos de adipômetro, por questões técnicas da estrutura dele, né? Eu não gosto muito do modelo do modelo Lange, aquele verdinho, pequenininho, que custa pra caramba, tá? Ele foi desenvolvido pela Escola Americana de Antropometria. Ele tem alguns problemas de design, né? Existe, eu nunca tinha estudado sobre isso nas minhas aulas de antropometria. Existe alguns artigos delimitando como é que deve ser um adipômetro, qual é a pressão que deve exercer, qual é a área de contato. Então, o Lange desrespeita algumas dessas padronizações, o que faz com que ele não faça uma pressão adequada, ele tenha variações de medida. Então, do Lange eu não gosto muito, eu gosto mais do modelo estilo Harpenden, que a gente vê aqui no Brasil, fabricado pela Sescorf, ou pela Sany, aquele de aço compridinho, né? Algumas pessoas podem se atrapalhar um pouco com o mostrador dele, porque tem 2 displays e tal, mas a Sescorf criou um modelo com um mostrador simples, tá? E aí fica mais fácil o aluno se habituar com ele. E ainda mais, existe um modelo chamado Slim Guide, que aqui no Brasil é fabricado pela Sescorf, que ele tem como nome Sescorf Innovari. Ele é um adipômetro de plástico. E como eu sempre falo isso para meus alunos, rapaz, vocês podem fazer quantas aulas forem comigo, se vocês não treinarem, vocês não vão aprender. Então, compre o Innovari, que custa R$130, e você treina absurdamente durante sua graduação.
né? Inclusive, é o adipômetro que a gente recebe nos cursos Isaac. Tá? Qual é a limitação do adipômetro digital? Você tem que ver se ele respeita esse padrão do modelo Harpenden, né, que foi o primeiro que foi desenvolvido nesse padrão a partir desse estudo. E uma dificuldade dele ainda é que a bateria acaba rápido. Então você está lá no meio das suas avaliações e, pimba, a bateria acaba. Aí você não tem esse problema com o analógico, tá? Mas a precisão de medida dos dois é igual. Daí a Jéssica fez uma pergunta: é correto fazer dobras cutâneas em pessoas com sobrepeso e obesidade? Ok, ótima pergunta. O que é que a gente tem que entender? O próprio adipômetro, todas as técnicas têm limitações. Se a gente entende as limitações de cada técnica, a gente não deixa ela nos passar a perna. Então, o próprio adipômetro, ele tem um nível de sensibilidade. Pessoas com um percentual de gordura muito pequeno, com dobras muito finas, ele não mede bem. Né? Então, ele tem uma sensibilidade só a partir de 2 milímetros de espessura de dobra. E, apesar de você poder abrir e medir dobras, às vezes, com 80 milímetros, a sensibilidade dos adipômetros só vai até 40. Então, não é incomum um obeso ter dobras acima de 40. Tá? Então, se você faz uma estimativa de obeso com dobras e com equação, você, como a de Petrovsky, né, você tem que ter a noção que aquela estimativa tem um nível de erro mais alto, principalmente se essa pessoa tem dobras acima de 40. Tá? Daí, você avaliar ou não na prática clínica com isso, é uma decisão de acompanhamento. Tá? Eu gosto, às vezes, de fazer dobras, porque a gente vai avaliando a variação, então aí eu acabo não olhando tanto para o percentual, mas eu acabo olhando para a variação das dobras. E com o obeso acontece muito também uma coisa. Você vê que, às vezes, o obeso, quando você vai tentar formar a dobra não forma. Né? Você não consegue medir. E aí ele vai emagrecendo, vai afrouxando aquela matriz tecidual e ele passa a formar. Então, de uma avaliação para outra, às vezes alguma dobra aumenta. Isso é normal. A pessoa não ganhou peso. Né? Mas eu gosto, eu acho interessante, às vezes, avaliar por dobra só para ter esse acompanhamento das variações da dobra, mas sabendo que tem essas limitações, explicando para o paciente essas limitações, e a gente tem a equação de Weltman, que ela não usa dobra. Ela usa peso e circunferência, que tem uma validação muito boa para obeso. Né? Então, a gente tem essas opções. O que a gente tem que saber é ter certeza do que ela pode lhe dizer com certeza ou não. E aí também tem a Ana, ela perguntou no caso de mulher. Tem uma grande diferença se a gente avaliar com a biopedância ou com a antropometria? Tem. Porque é muito comum, primeiro, gente, eu sempre esclareço isso para meus alunos. As pessoas tendem a pensar que por ser uma máquina é mais precisa, né? Isso é inverdade. Quando a gente faz dobra, a gente estima o percentual de gordura através de pegar aqueles valores e colocar na equação. A bioimpedância faz exatamente a mesma coisa. Só que ela pega outros dados, né? Que vai ser de impedância, de resistência, de reactância, e jogar também na equação, junto com sexo, peso, estatura, tá? E o princípio de compartimentalização, de fracionamento corporal da BIA, é diferente do fracionamento da dobra cutânea. Então, duas pessoas, né? Eu pegar uma mulher, perdão, eu pegar a mesma mulher e estimar o percentual de gordura dela de uma forma bem executada por dobras e com a equação adequada para ela, e eu pegar essa mesma mulher, submeter a uma bioimpedância e estimar com uma equação adequada de bioimpedância para ela, normalmente a bioimpedância sempre dá um resultado maior. Isso é normal. Normalmente, o resultado da bioimpedância é maior. E alguém pode perguntar aí, né? Ah, mas e o ciclo menstrual feminino, né?
as variações de acúmulo hídrico, será que modifica alguma coisa, se influencia? A literatura diz que sim, mas não tem certeza. Isso é até um projeto de pesquisa que eu estou orientando. A gente está avaliando, vai avaliar mulheres em idade fértil, sem uso de anticoncepcional, porque eles vão modificar os níveis hormonais, esses níveis hormonais vão alterar essa retenção hídrica, né? E a gente vai fazer avaliações durante todas as fases do ciclo, e ver se realmente o momento do ciclo influenciou mesmo ou não nos níveis de hidratação intra-extracelular, na composição corporal. Tá? A gente ainda tem poucas pesquisas que realmente mostrem isso com fidedignidade. Pode vir a próxima pergunta. Eu estou vendo aqui... Eu não sei se ele travou a tela dela. Certo, sem problema. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. No caso de gibi... Eu acho que depois dessa pergunta, Felipe, do sobrepeso... Gestantes e crianças. Gestantes e crianças. Gestantes é contraindicado bioimpedância. Você não faz bioimpedância em gestante. Criança, existem equações de bioimpedância para criança. O problema é que a maioria das bioimpedâncias que a gente tem hoje, ela não deixa claro qual equação ela está utilizando para aquela pessoa. Né? E a gente também precisa usar a equação validada para aquela população que está sendo avaliada. Então, a gente tem essa limitação de não saber qual é a equação. Se eu pegar o dado bruto, eu posso jogar na equação que eu quiser. Então, criança tem equação validada de bioimpedância para criança. Pode ser utilizado, só que você tem que escolher a equação correta. Dobras são aferidas de forma diferente? Não existe alteração de padrão de medição pela idade. Tá? As mesmas referências para dobra tricipital, subescapular, ilíaca, supraespinhal, são as mesmas para crianças, adolescentes, mulheres, homens e idosos, certo? São as mesmas referências. O que a gente vai usar são equações diferentes, são interpretações diferentes para cada uma dessas populações. Agora, gestante tem uma limitação, né? O crescimento do útero, né? O desenvolvimento da criança vai mudar o padrão de tensão da pele. Então, vai alterar algumas dobras. Então, a gente não vai poder fazer composição corporal de gestante com dobra cutânea. Parece, se eu não estiver enganado, que saiu uma publicação bem recente com uma proposta de equação. Também eu posso estar enganado, tá? Mas eu posso, por exemplo, usar uma tricipital dela para fazer um acompanhamento de alguma coisa, talvez uma subescapular, mas as dobras abdominais, ilíaca, abdominal, vão estar comprometidas. De coxa e panturrilha, por causa do edema, né, muito comum na gestação, vão estar comprometidas. Mas composição corporal não é só percentual de gordura, né? Tem muita coisa aí envolvida que a gente pode trabalhar. Balanças de bioimpedância, depende da balança. Se for uma bioimpedância que só faz de perna a perna, a estimativa dela vai ser muito ruim. Tá? Se for a balança estilo Embari, né, ela faz várias segmentações do corpo, mas a falha dela é que a equação que ela usa para estimar, ela não é validada para a população brasileira, ela foi validada com 30 italianos homens, né? Só 30 italianos homens. Então, a gente tem uma certa limitação aí de uso, de interpretação desse percentual. Tá? Circunferências são importantes no obeso, sim, muito, muito. Eu não deixo de avaliar circunferência nunca. Dobras mais indicadas para paciente acamado, estimar... Paciente acamado, não dá para a gente fazer muita dobra, né? Então, acaba ficando o que é possível, e às vezes não é nenhuma, né?
E até nesses pacientes, eu gosto de estimular pelo menos a tricipital para você fazer, porque aí você já consegue estimar a massa gorda, usando os percentis de Frisancho, né? Classificar a reserva energética, né, de massa gorda. Eu consigo, com essa dobra também e a circunferência do braço, estimar a circunferência muscular do braço, a área muscular do braço, então isso me dá uma estimativa da reserva proteica. Mas eu também estimulo muito o aluno exercitar o exame físico com enfoque nutricional, que é uma coisa que a gente deixou de lado, né? E, infelizmente, os nossos livros brasileiros são, me desculpem, muito ruins em exame físico, né? Saiu recente uma atualização do livro do Antônio Cláudio Goulart, tá? Até aqui do meu lado. Deixa eu ver aqui se sai sobre semiologia. Então, ele fala um pouco de exame físico, mas ainda também não é tanto assim. Em que eu cheguei e vi que tinha informações assim mais interessantes de exame físico. Cadê? Está aqui perto. Pronto. Essa publicação aqui é da AND, Academia de Nutrição e Dietética Americana. Então, eu tive que comprar nos Estados Unidos, pedir para deixarem aqui, tratar para cá, para ter uma literatura com melhor informação sobre isso. Tá? No paciente acamado, é bem limitado mesmo, a gente faz o que pode, e eu sugiro muito o exame físico. Felipe, e em relação àquele livro de avaliação nutricional, que é também do Antônio Cláudio Duarte? Pronto. Tem um de avaliação nutricional grandão, né? Tem. Eu costumo brincar com os meus alunos falando uma coisa. Você tem que entender, todo livro tem um ponto forte e um ponto fraco. Né? Por exemplo, por causa desses erros de tradução, o que foi que eu fiz? Ver se eu consigo pegar aqui. Eu fui comprando, eu via todo mundo referenciava o livro do Lohmann, né? Aí eu comprei o livro do Lohmann para poder ver as traduções e tal, né? Ver esses erros que acontecem. Frisancho é uma referência que a gente usa até hoje, então eu comprei o livro do Frisancho, né? Então eu fui atrás dessas literaturas clássicas para poder minimizar esses erros que existem. E o que é que eu encontro numa avaliação nutricional do Antônio Cláudio Goulart? Ele é um excelente livro de análise clínica. Tipo, com aqueles dados, como é que eu reflito, como é que eu penso, correlação clínica eu faço com aquilo. Ele é maravilhoso. Agora, o capítulo de técnica antropométrica é muito ruim. É muito ruim. Tá? Ele tem erros de tradução, erros de foto, ele é muito ruim. Tá? Então, assim, ele é um livro ruim? Não. Eu tenho que saber no que é que ele é bom e no que é que ele não é tão bom. Tá? Mas a gente hoje tem alguns livros bons. Esses da foto são muito bons. O do Petroski é muito bom mesmo. Ele traz descrições maravilhosas sobre as medidas. Tá? Então, são livros que valem muito a pena, né, você ter. Se você quiser, depois, que eu dê alguma ajuda com a literatura das disciplinas de avaliação de composição corporal, pode me contactar que eu faço essa orientação com o maior prazer, tá? Sem problema nenhum. Acho que alguém perguntou aqui, professor, eu fiz um curso de avaliação e o cara disse que bioimpedância dá muito erro na maioria das vezes, porque tem vários requisitos para fazer, mas é importante bioimpedância ou não? É o que eu falei. Só interrompendo, porque caso TDAH, às vezes eu vou passando de uma coisa para outra e esqueço. Respondi tua pergunta, Heloísa, sobre o livro do Antônio Cláudio Goulart? Consegui te esclarecer? É porque eu também já tinha visto alguns errinhos, assim, que tem vários. Em vários livros tem muita... Sim. uma coisa no outro, quando a gente vai para outro, né? E isso confunde muito a gente. Isso. Inclusive, eu até tinha lhe falado um tempo sobre uma pós aqui, né? Que a gente está
E, inclusive, você é o convidado para vir dar aula, viu? Agradeço demais. Não, Daí depois, porque eu já fiz a indicação e acredito que eles devam estar entrando em contato para... Agradeço. A parte mais burocrática. Agradeço. Mas a avaliação nutricional só pensa em ti. Aí, realmente, infelizmente, essas coisas acontecem, e por isso que eu fui comprando esses originais. Eu tive... Meus colegas professores ficaram muito surpresos quando eu provei para eles, né, com o artigo do Schunler, que a referência da altura do joelho nunca foi o joelho. E aí, uma colega até brincou assim, então quer dizer que em todos os hospitais do Ceará eles estão medindo errado? Aí eu respondi, que culpa eu tenho? Tá aqui, ó. Eu imprimi o artigo original, mostrei para eles. Não só no Ceará, né? Acho que o Brasil todo. Isso. Então, assim, que culpa eu tenho? Tá aqui, ó. Tá aqui o artigo original, então não reclame comigo. E pegando aqui a pergunta da Sabrina. Como eu falei, todo o tipo de avaliação precisa de cuidado. Por exemplo, se o paciente que você for avaliar por dobras tiver feito atividade física 6 horas, menos de 6 horas antes da avaliação, a sua avaliação também vai ficar errada. Porque o exercício físico altera a hidratação e altera o volume sanguíneo da pele, e isso altera a dobra. Se tiver quente, se você estiver avaliando a pessoa num ambiente quente, isso também, devido ao controle térmico, essa pessoa vai suar, vai transpirar e vai aumentar a dobra. Então, a gente tem que ter esses cuidados prévios a qualquer tipo de avaliação. Se isso acontece bem com mulher, se a paciente passar creme no corpo, passar óleo corporal, isso vai influenciar na medida, porque o seu dedo vai deslizar, não vai tracionar a dobra adequadamente, provavelmente a dobra vai dar menor. Então, para todo teste, a gente precisa de preparação. Tá? E, realmente, a bioimpedância necessita dessa preparação. Então, se eu não faço a preparação, eu incorro em nível de erro. A preparação serve para quê? Para você controlar o nível de erro. Se eu faço a técnica correta, seja de marcação, de medida, de preparação, de execução do teste, isso vai fazer com que eu controle o nível de erro. O nível de erro sempre vai existir, mas eu estou controlando ele. Então, se eu não seguir esse protocolo de jejum alimentar, de jejum hídrico, de atividade física, cafeína, eu não vou conseguir controlar o nível de erro, e eu não sei que nível de erro é esse. Porque quando a gente controla, o nível de erro está descrito na literatura. Normalmente é em torno de 2%, 2,5%, até 3%. Tá? Mas quando eu não controlo, eu já não sei que nível de erro é esse. Então, será que eu posso confiar nessa avaliação? Tá? Então, se você for usar bioimpedância, você tem que tomar todos esses cuidados. Saber também que ele é influenciado pela hidratação. Então, se a pessoa passou a se hidratar melhor, isso vai refletir na massa magra dela. Se essa pessoa está tomando creatina, vai refletir na massa magra dela. Eu brinco com meus alunos, quer enganar a bioimpedância do teu nutricionista? Toma creatina. Porque vai aumentar a hidratação muscular, vai aumentar a massa magra na bioimpedância. Então, a gente tem que entender o que influencia, controlar esses fatores para poder interpretar adequadamente. Tem outra perguntinha aí para ti, Felipe. Porque eu não passei aqui Peraí, deixa eu passar mais aqui. Cafeína. Do Demetrio. Demetrio, se for o que eu estou pensando, é meu aluno, lá de Fortaleza, daqui de Fortaleza. Não é recomendado aferir as dobras cutâneas. Quanto tempo depois de exercício é recomendado para aferir? Já respondi, 6 horas. O mínimo de 6 horas. Mais alguém tem alguma pergunta, dúvidas? Kelly voltou, né? Consegui voltar, deu um probleminha na conexão, mas voltei. Acontece. Aqui. Acabei de... Ludmila, chocada. Acabei de abrir o artigo original do Schunler. Pois é. O que é que eu descobri com isso tudo? Ninguém olha os originais, por isso... E assim,
eu entendo hoje em dia muita coisa que acontece. Porque, infelizmente, quem deu aula para a gente, na maioria das vezes... Primeiro, ninguém gosta de avaliação nutricional, ninguém gosta de antropometria. Historicamente, nos cursos de nutrição e educação física, é assim, ó, esse ano tu assume aí a antropometria e a avaliação nutricional. Outro ano é outro professor que vai assumir esse bucho, né? Porque não é uma disciplina sexy, não é uma disciplina com diversas coisas, né? E é uma disciplina que as pessoas normalmente não se aprofundavam tanto. Então, quando eu comecei a fazer o Isaac e descobri todas essas coisas, eu já fazia pesquisa com uma linha que também a gente começava a ver que algumas informações eram distorcidas. Eu comecei a ir em busca dos originais. Então, eu tinha dúvida de alguma coisa, eu buscava o original. Tinha dúvida, tentava comprar literatura internacional original. Para realmente ver se aquela tradução foi feita adequada ou não, né? E aí a gente foi levando. E o que é que acontece? O vício é passado só. Então, eu aprendi de uma forma, meu professor aprendeu de uma forma, me ensinou da mesma forma que ele aprendeu, eu aprendi daquela forma quando eu olhava no livro. Os livros também não tinham boas descrições, eu ensinava da mesma forma que eu aprendi, e aí isso era repassado, né? E eu só fui descobrir esses pontos quando eu fiquei com curiosidade de olhar no original para ver qual era o correto, né? Por exemplo, ninguém tinha me explicado essa questão de massa magra e massa gorda. Até que eu vi que massa gorda foi estimado com álcool éter de um cadáver. Então, todo tecido, todo gordura do corpo, né? Então, a gente não tem esses detalhes e eles passam, e às vezes eles são necessários para a gente interpretar essas técnicas. Francisco Bezerra disse assim, como assim, Brasil? Como assim o quê, Francisco? Sabrina. Como que foi? Que todo mundo aprende errado, né? Mas, ó, eu estou fazendo essa ressalva. Eu fui curioso de ir atrás dessas coisas, tá? Então, muitas vezes, o que eu vejo é só um conceito sendo repassado, e às vezes a gente se acostuma com isso. Como muitas vezes os questionamentos, eu dou uma disciplina, lá na Unifor, eu não sei como é que é o estilo de vocês, Heloísa. Se são disciplinas tradicionais ou se são disciplinas modulares, né? Lá na Unifor, a gente tem disciplinas modulares, né? Então, a gente tem uma disciplina que aprende a fazer toda a avaliação física de um adulto sadio, e nessa mesma disciplina aprende a fazer a dieta para o adulto sadio. E aí vai ver a antropometria da criança junto com a dieta da criança, a antropometria do idoso junto com a dieta do idoso, né? Porque o nosso currículo é modular. O tradicional é você ver a avaliação nutricional, todas as idades, né? E ver nutrição normal, todas as idades saudáveis, né? Pois é, inclusive, eu já vi, né, a matriz da Unifor, porque é uma instituição que eu admiro muito, né? Claro, da minha cidade, né, da nossa cidade. E aqui é diferente, é tradicional. Certo? Não, a maioria dos cursos tem essa estrutura tradicional mesmo. A Unifor é porque é destaque. E assim, é com pré-requisitos, né, de disciplinas, e toda uma organização mais diferente. Então, nessa disciplina, meus alunos começaram, durante a execução da dieta, por exemplo, me fazer vários questionamentos, e eu não sabia responder. Por que eu uso isso? Por que eu não uso aquilo? E aí eu fui, e eu não tenho vergonha nenhum de dizer, cara, boa pergunta, não sei, eu vou procurar. Né? E a gente foi atualizando várias coisas, como, por exemplo, o NPPCAL, né, que eu acho que a gente acaba usando mais só nesse contexto de nutrição normal, ou nutrição dietética, e nutrição clínica a gente não usa tanto, né? Mas, por exemplo, tem aquele percentual de 10, acho que até 10%, se não me engano, que seriam níveis seguros, né? Acima seria desperdício de proteína líquida, né? Só que quando a gente vai no original, o que ele quer dizer como seguro não é porque acima faz mal,
é seguro para não haver desnutrição, porque quando ele foi criado, o problema do mundo nos anos 70 e 80 era a desnutrição, né? Então, o conceito que ele trazia como ingestão segura era a ingestão segura para não haver desnutrição proteico-calórica. E não porque gerasse algum problema de saúde, né? E hoje em dia a gente vê que ingestões acima disso até têm desfechos positivos na saúde, então não seriam necessariamente desperdício de proteína líquida, né? Não estou dizendo que todo mundo precisa de uma dieta hiperproteica, mas são coisas que a ciência vai atualizando e a gente vai renovando os conceitos deles, de onde que surgiu e por que a gente ensina até hoje, porque eles precisam saber essa história da técnica nutricional. Aí a Sabrina perguntou aqui se a avaliação de um nutricionista tem diferença da de um profissional de educação física. Sabrina, a avaliação de composição corporal não deveria ter diferença. A técnica é a mesma. Agora, a gente pode incorrer no mesmo problema da dificuldade, essa mesma dificuldade de formação em antropometria que a gente tem na nutrição, eles também sofrem na educação física, tá? Eles não necessariamente não têm aulas melhores do que a gente em medidas antropométricas, não. Agora, sim, eles acabam estudando mais medidas corporais, porque tem algumas medidas corporais que são usadas, a gente acaba estudando nos cursos da Isaac, porque são utilizados para você pesquisar por talentos esportivos, né? Você estuda proporcionalidade corporal que está relacionado com talento esportivo. Então, a gente não usa tanto para composição corporal. Por isso que na nutrição a gente não vê tanto diâmetro ósseo, comprimento ósseo, né? Mas para essa detecção esportiva é bem interessante. Tem até uma coisa, por exemplo, para vocês verem que a antropometria não é só composição corporal. Não sei se alguma de vocês dá disciplina de materno-infantil ou de... Não, perdão, materno-infantil não. De nutrição na infância e adolescência. É muito importante a gente entender a maturação sexual da criança, né? Qual nível de maturação ela está. Mas ninguém vai ver para poder classificar na prancha de Turner, né? E também a literatura já deixa clara que se eu perguntar para a criança, as meninas tendem a subestimar o estágio que elas estão e os meninos tendem a superestimar o estágio que eles estão. Existe uma estimativa de maturação sexual só por medida antropométrica, porque quando a criança vai crescendo, a proporção entre tronco e perna muda. Então, a gente consegue, com o estudo dessa proporção, por exemplo, saber se essa pessoa já chegou no pico de crescimento, quantos anos falta para chegar no pico de crescimento, ou se esse pico de crescimento já passou, e esse pico de crescimento está relacionado com maturação sexual. Então, desmistificar também aqui que a antropometria é só composição corporal. E aí, esse estágio de maturação, né, se ele já tiver acontecido antes da idade, a gente pode ver o porquê em relação ao peso, né? Isso, você vai ter que ver se esse pico está acontecendo na idade adequada, média, e aí, dessa população infantil. Se a criança estiver acima do peso, e etc. Isso. Então, se correlaciona com todas as outras coisas. Mais alguma perguntinha, pessoal? Mas eu tô que nem a Ludmila, acho que eu vou ter que reavaliar meus métodos de avaliação nutricional. Os protocolos da clínica. Vamos reavaliá-los agora. Minha grande sugestão, façam o curso da Isaac, ele acontece em todo o Brasil, certo? Os cursos só podem ser ministrados por indivíduos com certificação nível 3, né? Então, são pessoas realmente com experiência em medidas, com uma formação muito boa em antropometria. Atualmente, né, mudou a regra, eles só aceitam pessoas que têm experiência em medidas e que sejam pelo menos mestre, né? Então, eles subiram a régua, né, para as pessoas que podem fazer a certificação de nível 3. Então, vale a pena, eu acho que vale muito a pena qualquer nutricionista, estudante de nutrição, professor, fazer pelo menos o nível 1.
Tem muitos professores que correm o Brasil todo fazendo esse curso. Ludmila, descobri que ensinei certo com a nomenclatura errada. Como assim, Ludmila? Por exemplo, tem aqui o Joaquim Sintra, ele é um profissional de educação física, ele é nível 3, e ele ministra cursos constantemente. Então, tendo um interesse de vocês, com certeza ele vai ministrar esse curso para vocês. Inclusive, a gente faz pesquisa junto. A gente já tinha conversado, né? Mas a pandemia não deixou nada acontecer. Lembra? Lembro sim. Incluiu o kit, né? Nas inscrições. Lembro sim. Mas a pandemia, tudo que a gente planejou... Atrapalhou tudo, né? Atrapalhou. Mas nós vamos conseguir fazer. Com fé em Deus. Ótimo. Vamos lá. Eu chamo o Isaac. Tem algum problema? Não, é porque o Isaac é a forma aportuguesada, né? Tem muita gente que chama Isaac. Algumas pessoas se acostumaram, como a nomenclatura é em inglês, né? Então falam a pronúncia em inglês, mas besteira. Inclusive, já estive atrás dele, uma vez quase eu fiz, mas, assim, não dava certo, sabe? Nunca coincidia a data, né? Com o local, né? Sim. Às vezes tem essas limitações. O meu nível 1 eu consegui fazer aqui, em Fortaleza. O meu nível 2 eu já tive que ir para Recife fazer. E o nível 3, que eu tenho vontade de fazer, só acontece... Até ano passado, só acontecia no lugar mais perto, na Argentina, com Francis Holloway, porque só quem pode dar formação para nível 3 é quem é nível 4. Fica perto daqui. E só que agora tem em Santa Catarina, com Paulo Céu, que é o primeiro nível 4 do Brasil, né? Então, teve o primeiro curso nível 3 ano passado, e por causa da pandemia, o próximo nível 3 só vai ser no ano que vem. O nível 1, quando eu pensei em fazer, era no tempo que a gente estava na UES. Quando estava no mestrado, né? No mestrado. Mas não deu certo. A Silvia está perguntando aqui quais as melhores bibliografias para avaliação nutricional. Silvia, eu faço um mix. Porque eu faço uma diferença, isso é a minha percepção. Eu divido o que é a avaliação nutricional do que é a técnica antropométrica. Então, se eu quero saber a melhor forma de medir, de compreender composição corporal, eu vou para esses livros que a maioria dos autores são realmente da educação física, né? A gente tem o Petroski, que é muito bom, a gente tem esse livro Antropométrica, a gente tem o manual da Isaac, que vocês recebem quando fazem o curso. Então, eu divido o que é a técnica antropométrica e o que é a avaliação. O que é que eu chamo de avaliação? É eu pegar esses dados e interpretar, né? Então, eu saio nas minhas aulas dizendo para os alunos, vocês querem essa informação? É melhor vocês pegarem nesse livro. Vocês querem essa informação? É melhor vocês pegarem nesse outro livro. Tem um de avaliação nutricional. E eu, depois de estudar, eu criei um certo desgosto com o nome avaliação nutricional, porque eu acho que passa uma ideia errada para o aluno e para o profissional, né? Quando a gente vai ver avaliação nutricional, é a avaliação da ingestão, dos sinais clínicos, físicos, bioquímicos, exame físico e medidas antropométricas, né? Só que acaba ficando no aluno muito a informação da classificação antropométrica, né? Esquece que a avaliação nutricional é tudo isso. E eu hoje gosto mais da expressão que eles usam em espanhol. Em espanhol, eles usam exame nutricional. Eu acho que ele exemplifica melhor esse contexto todo. E por isso que o aluno, quando chega no hospital, fica, professor, eu vou fazer avaliação nutricional como? Se eu não posso fazer medida? O paciente está edemaciado, o paciente está acamado, está cheio de tubo na UTI, eu vou fazer avaliação nutricional como? Exame físico em foto nutricional faz parte da avaliação nutricional, né? Por isso que hoje eu prefiro mais a expressão em espanhol, que é exame
nutricional. Eu acho que contempla muito melhor essa nossa técnica. E um livro que eu acho que é bem completinho e novo em relação a isso é esse aqui, ó, da Ribeiro e Tirapegui. Avaliação Nutricional, Teoria e Prática. Ele tem capítulos bem objetivos, mas os capítulos são bons. E ele vai desde de avaliação de ingestão, função imune, ângulo de fase, reactância, até composição. Eu acho interessante ele. Ele é novo, a gente atualizou na nossa bibliografia também. Eu acho que vale muito a pena esse livro. Mas também tem suas limitações. Não existe nenhum perfeito. Tá ótimo, nossa, tirando tantas dúvidas aqui que tá ficando, tem tanta literatura, tanta bibliografia para ver agora, para tentar dar uma pesquisada. E qualquer dúvida que tiverem, podem fazer contato. Eu sugiro com o maior prazer. E eu agradeço. Eu acho que as perguntinhas, dúvidas, acho que se encerraram, né? Queria agradecer muito, foi muito esclarecedor. Professora Heloísa, não sei se tem alguma coisa para falar. Agradecer mais uma vez, né? Ele ter topado fazer parte do nosso evento. Eu já sabia que ia ser um sucesso e ia trazer muito conhecimento para a gente. Porque eu conheço não de agora, né? Já faz bastante tempo e a gente conversava muito lá no tempo da UES, né? Isso, a gente se conheceu no mestrado, né? Você fazendo o mestrado você fez de nutrição, né? Uhum. E eu depois entrando eu procurando um lugarzinho lá e acabei entrando depois no de saúde coletiva, né? E aí a gente acabou lá, né? No de nutrição e saúde. Isso. Porque ele procurou o nosso laboratório, que era de fisiologia, e a gente se conheceu e conversamos muito, ficamos com esse contato, e até hoje a gente ainda troca ideia. E eu que agradeço muito também o convite, né? Vocês viram assim, que eu tenho que me controlar para parar de falar, né? Principalmente se for um tema que eu gosto, né? E realmente eu gosto muito desse tema, porque eu trago comigo uma questão, porque não é por mal. Às vezes a gente se acomoda e repete conceitos constantemente, e nós da academia nós somos passíveis de erros, né? Eu já errei dando aula e depois eu corrigi e disse, gente, ó, eu já fiz essa besteira, eu já expliquei que vocês deviam fazer assim, eu errei, eu assumo, o correto é assim, né? Eu acho que isso não é demérito nenhum, a gente vai esclarecendo e evoluindo nisso. E eu fui descobrindo, e por isso que eu tenho essa coisa comigo, de deixar os conceitos claros, né? Quando a gente consegue deixar o conceito claro, a gente não abre margem para interpretações, a gente fica realmente com aquela coisa clara. Né? A gente que agradece, tá muito bom te ouvir também. Você é uma seguidora sua, vou começar a te seguir já. Obrigado. Adorei muito. E agradeço todos, né, todos os alunos, professores que acompanharam, né, vamos continuar essa semana aí tem muita palestra para a gente assistir, né, e essa aí, a gente encerra a nossa palestra hoje. Obrigada. Tchau, boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, Felipe.